Olá, você sabia que nestes últimos dias entrou em vigor norma constitucional antirracista no Brasil? Não? Pois bem, é bom que nós nos informemos sobre isso, porque sim, entrou em vigor com status, com peso de norma constitucional a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e outras formas de intolerância. Portanto, trata-se de um tratado internacional agora incorporado formalmente pelo direito brasileiro, que tem um peso, né, jurídico absolutamente relevante e que, ao mesmo tempo, traz novidades significativas, transformadoras, abrangentes e profundas em relação à temática da promoção da igualdade racial. Portanto, é importantíssimo que conheçamos esse texto. De início, o texto traz alguns conceitos interessantíssimos da área da promoção da igualdade racial e do enfrentamento ao racismo, como conceito bastante amplo de discriminação racial, bastante amplo e bastante técnico, né, sobre discriminação racial, conceito interessantíssimo da discriminação racial indireta, que é, de acordo com o texto desse tratado, aquela que ocorre na esfera pública ou privada, quando um dispositivo, prática ou critério aparentemente neutro, aparentemente imparcial, na prática gera uma desvantagem ou prejuízo a determinado grupo racial. Então, esse conceito é muito interessante. Também a Convenção traz o conceito da discriminação múltipla ou agravada, um conceito bastante moderno, no sentido de que se trata de qualquer preferência, distinção, exclusão ou restrição baseada de modo concomitante em dois ou mais critérios de desvantagem. Então aí racismo e gênero e pobreza, racismo, xenofobia, racismo, religião, por aí vai. Também esse é um conceito, né, que trabalha aí com a ideia da interseccionalidade, que é bom que todos nós dominemos e compreendamos bem. Há um conceito também bastante abrangente e técnico sobre o racismo. E, por fim, há um conceito também a respeito de medidas especiais ou de ação afirmativa. Aqui é uma novidade, porque nós temos as ações afirmativas, as medidas especiais para alavancar determinado grupo social que se encontra em desvantagem ou em estrutural, ou é vítima estrutural de racismo. Temos agora esse conceito inscrito no bloco de constitucionalidade. Portanto, a nossa Constituição, em sentido amplo, agora contém normas que prevêem a aplicação, a necessária e cogente aplicação de ações afirmativas, que são aquelas, né, de acordo com a Convenção, adotadas com a finalidade de assegurar o gozo, o exercício ou condições de igualdade de um ou mais direitos humanos. Há também o conceito de intolerância, que é aquele ato ou conjunto de atos, manifestações que denotem desrespeito, desprezo, rejeição à dignidade, a características, convicções ou opiniões de pessoas por serem diferentes, que inclusive pode se expressar por meio da marginalização ou exclusão de grupos em condição de vulnerabilidade. Vejam que conceito interessante, que conceito marcante esse da intolerância. Além dessas conceituações feitas, se não me engano, no artigo 1º da Convenção, no artigo 4º é trazida a obrigação aos Estados parte dessa Convenção, no caso ao Brasil, de adotar medidas para prevenir, eliminar, punir e proibir todos os atos e manifestações de racismo e discriminação racial, ou, né, outras formas correlatas de intolerância. Inclusive, aqui há algumas descrições do que são considerados atos de racismo e de intolerância segundo a Convenção. Veja, apoio público ou privado
a atividades racialmente discriminatórias que promovam intolerância, inclusive o seu financiamento, publicação, circulação, difusão ou por qualquer outra forma ou meio de comunicação, inclusive a internet, de qualquer material racista ou racialmente discriminatório que defenda ou promova ou incite o ódio, a discriminação, a intolerância, que tolere, justifique ou defenda atos que constituam ou tenham constituído genocídio ou crimes contra a humanidade, conforme definidos pelo direito internacional, ou promova ou incite a prática desses atos. Eu vou repetir aqui, veja que dispositivo precioso. Significa ato de racismo, o discurso, a defesa de ideias que tolerem, justifiquem ou defendam atos que constituam ou tenham constituído genocídio ou crimes contra a humanidade, conforme definidos pelo direito internacional. Me parece aqui que a defesa da ditadura militar brasileira, a ditadura cívico-militar brasileira, se encaixa nesse dispositivo constitucional. Portanto, a sua defesa pode significar a aplicação, né? Pode significar a incidência desse dispositivo. É algo a ser trabalhado, a ser aprofundado. Também é considerado ato racista a violência motivada por qualquer um dos critérios raciais, atividade criminosa em que os bens da vítima sejam alvos intencionais com base em algum critério racial ou de intolerância, qualquer ação repressiva fundamentada em qualquer dos critérios raciais, em vez de basear-se no comportamento da pessoa ou informações objetivas que identifiquem seu envolvimento em atividades criminosas. Portanto, aqui é um recado direto ao sistema de justiça, à polícia, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário para que não penalizem uma pessoa por critérios estritamente raciais. Qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência aplicada a pessoas devido à sua condição de vítima de discriminação múltipla ou agravada. Qualquer restrição racialmente discriminatória do gozo dos direitos humanos consagrados nos instrumentos internacionais e regionais aplicáveis pela jurisprudência. Qualquer restrição ou imitação do uso de idioma, tradições, costumes e cultura das pessoas em atividades públicas ou privadas. Portanto, aqui se trata, aqui é tratada a xenofobia, preconceito e a discriminação contra povos e comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais. Inclusive, a elaboração e implementação de material, métodos ou ferramentas pedagógicas que reproduzam estereótipos ou preconceitos com base em qualquer critério racial. Portanto, aqui há uma norma que reconhece o racismo praticado dentro do ambiente educacional, a negação do acesso à educação pública ou privado, bolsas de estudo ou programas de financiamento educacional com base em critérios raciais, a negação do acesso a qualquer direito econômico, social e cultural com base nesses mesmos critérios raciais, a realização de pesquisas ou aplicação dos resultados de pesquisas sobre o genoma humano, especialmente nas áreas da biologia, genética e medicina, inclusive com vistas à seleção ou à clonagem humana, que extrapolem o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Aqui a gente está falando de práticas de eugenia. Restrição ou limitação com base em qualquer dos critérios raciais do direito de toda pessoa de obter acesso à água, aos recursos naturais, aos ecossistemas, à biodiversidade e aos serviços ecológicos que constituem o patrimônio natural de cada estado. Interessantíssimo, aqui se fala do racismo ambiental, restrição do acesso a locais públicos e locais privados franqueados ao público em geral por motivos raciais. Eu destaco aqui, praticamente todas as normas são muito importantes e têm um impacto transformador, um impacto potente para transformar o direito brasileiro, em um direito antirracista, mas eu destaco que todas essas normas que apresentam situações de racismo, elas servem para interpretar
definindo o sentido e o alcance das normas antirracistas brasileiras, sobretudo das normas criminais. Falo da Lei 7.716 e do artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal Brasileiro, que agora, né, as suas hipóteses de incidência, as ações que estão ali criminalizadas, acredito eu que sejam, em grande medida, as mesmas que estão descritas no artigo 4º dessa Convenção Interamericana. O artigo 5º indica que o Estado brasileiro se compromete a adotar políticas especiais e ações afirmativas necessárias para assegurar o gozo ou exercício dos direitos e liberdades fundamentais. Ou seja, o artigo 5º diz que o Estado brasileiro está comprometido, está obrigado na ordem internacional, assume esse compromisso de adotar políticas de ações afirmativas, políticas especiais de ação afirmativa. Portanto, há agora, isso é muito interessante, um mandamento constitucional inequívoco, expresso e direto, no sentido de que sejam criadas, mantidas, ampliadas, né, as cotas raciais ou as cotas fundadas em outras formas de intolerância, para corrigir outras formas de intolerância. Então aqui há uma novidade bastante expressiva que deve ser conhecida e aplicada com um potencial impacto transformador para nosso direito brasileiro. No artigo 6º, já estou me encaminhando para o final, o artigo 6º expressa o compromisso do Estado brasileiro com a formulação e implementação de políticas cujo propósito seja o de conferir tratamento equitativo e gerar igualdade de oportunidades para todas as pessoas, tais como políticas de caráter educacional, medidas trabalhistas ou sociais antirracistas ou qualquer outro tipo de política promocional na direção do antirracismo e na direção do combate à intolerância ou da promoção da tolerância. Inclusive com a divulgação da legislação sobre o assunto por todos os meios possíveis, inclusive pelos meios de comunicação de massa e pela internet. Veja que medida interessantíssima. De se destacar o teor do artigo 11, pelo qual o Brasil se compromete a considerar agravantes os atos que resultem em discriminação múltipla ou atos de intolerância. Ou seja, qualquer distinção, exclusão ou restrição baseada em características raciais ou de intolerância, agora, por mandamento expresso constitucional, configuram agravantes nos processos criminais, né? Agravantes a fim de aumentar a pena aplicada nos procedimentos criminais, nas sentenças de condenação criminal. Interessantíssima nas sentenças, né, condenatórias no âmbito criminal. Por fim, eu acredito que merece um especial destaque também o teor do artigo 12 da Convenção, que preconiza que o Brasil compromete-se a realizar pesquisas sobre a natureza, as causas e as manifestações do racismo, da discriminação racial e formas correlatas de intolerância em seus respectivos, né, em âmbito local, em âmbito nacional, em âmbito regional, além de coletar, compilar e divulgar dados sobre a situação de grupos ou indivíduos que sejam vítimas do racismo, da discriminação racial e formas correlatas de violência. Portanto, é imprescindível que todos nós que trabalhamos com direito e todos os cidadãos, todas as pessoas conheçam essa nova legislação antirracista, essa potente, essa transformadora, essa inovadora legislação antirracista, para, né, nos munirmos dessa ferramenta eficaz de combate ao racismo e para que esse câncer social, essa chaga da desigualdade seja enfrentado, enfraquecido e, se possível,
extinto do nosso país. Muito obrigado.